Diferente do que você já está acostumado a escutar ou assistir aqui, hoje eu vou lhe passar uma visão. Uma história que já aconteceu há muito, muito tempo atrás e que talvez você até conheça, mas você nunca tenha parado para pensar o quanto isso foi importante para sua vida. Esse amigo que vos fala, sou Maxwell Amaral, CEO e fundador do Vamos Avante e da MW Amaral, a startup de marketing digital, e o Vamos Avante, o canal no YouTube, e também o criador e fundador do Cast Vision, esse podcast que você está escutando agora, mas com uma forma diferente, um bônus, para que você possa acompanhar um conteúdo diferente nesse final de ano 2021. Existia um ser que ele não podia falar, que ele era limitado a muitas outras coisas. Este ser, ele tinha um talento muito grande, mas os seus pais não o reconheciam. Na verdade, ele era considerado o diferentão da família, porque ele não conseguia ser igual de verdade aos familiares. E o que é diferente disso é o seguinte, o que é interessante abordar é que todos os familiares dele, todos os parentes e familiares dele, era o tipo de pessoas que, o tipo de ser que não fazia ele avançar. A cultura, como posso dizer, a espécie dele é feita justamente para ele ser aquele tipo de ser repugnante, escondido e medroso. Para quem viu o tema do podcast, já sabe o que eu tô falando, né? Mas se você parou aqui, sei lá, chegou até aqui do nada, entenda que a espécie dele era obrigada a ser o tipo de espécie nojenta. Desculpa até a palavra, mas é a verdade. Mas ele não era igual aos pais dele. Ele não era igual aos seus familiares, seus parentes. Ele era diferente. Mas ninguém achava que ele poderia ser diferente. Pelo contrário, achava que ele estava ficando louco em ser diferente do que ele aí deveria ser. E aí o que a gente toma, fazendo analogia agora, a sociedade, a nossa vida, quando a gente nasce, é praticamente a nossa obrigação estudar. Claro, estudar é muito bom, é importante inclusive, mas é a nossa obrigação estudar, ir para uma boa escola, uma boa faculdade, um bom emprego, e acabou-se, sua vida morre ali, filho. Já era. Isso para mim não é vida. Isso para mim é seguir um padrão. E quando a gente segue um padrão, a gente se limita a várias outras coisas que a gente poderia fazer, mas não pode porque a sociedade não permite. A sociedade pode lhe condenar. E aí, o Ratatouille, né? O ratinho lá do filme Ratatouille, ele não era igual aos seus irmãos ratos, seus pais ratos. Ele era diferente, ele queria ver o mundo, ele via, na verdade, o mundo de uma forma diferente. Inclusive, o que ele comia, ele analisava de forma diferente. O que aconteceu foi o seguinte, por um acaso, entre aspas, do destino, ele se separou da família. E eu digo isso, esse momento é aquele momento, sabe do quê? Sabe aquele filho que cresce numa família extremamente tradicional e ele enxerga o mundo de uma forma totalmente diferente, às vezes não é familiar, se encaixa em todos. Eu quero que você faça esse podcast como uma analogia de várias coisas da sua vida, certo? Como eu disse, ele é um podcast diferente, ele é um podcast que é um bônus, na verdade, dentro do Cast Vision e do Vamos Avante. Então faça uma analogia de tudo a sua vida. Esse momento que o ratinho lá se afasta da família, né, se perde da família, é como você, que talvez cresceu numa família extremamente tradicional, e você enxerga um mundo totalmente diferente. Você sabe que não é necessário você ir para uma faculdade para você ser alguém na vida. Você sabe que não é necessário você fazer um concurso
para ter estabilidade na sua vida. Isso não é nada. Você sabe que você faz a diferença independente de qualquer coisa que a sociedade imponha dentro de você, na sua mente, na sua vida. E por isso você acaba se tornando um ser totalmente diferente das suas familiares, dos seus amigos, enfim, daquelas pessoas que você convive. E acaba que você se torna o diferentão, ou a ovelha negra, ou o esquisito da família. Eu sei o que é isso. Ou o sonhador, né? Muitas das vezes você não pode ser nada disso, mas você é muito sonhador. Ah, Max sonha demais. Ah, João sonha demais. Ah, não, Fernanda sonha demais. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Esse momento é aquele momento que você se afasta dessas pessoas. É quando você se toma uma independência na sua vida, você aprende a ser independente, você começa a agir pelas suas próprias razões, é nesse momento que você começa a entender qual é o seu caminho e sua trajetória de vida. Se você crê em destino ou não, mas existe um objetivo que você que vai definir, meu cara. Não espere por ninguém que vá, fulano é porque... Não venha com essa história. Se você não acredita, não, porque eu vou esperar meu karma passar. Meu amigo, se você eu não estou falando de religião, eu estou falando de acomodismo. Se você acredita que o acomodismo é aquilo que te faz, como é que se diz? É o que te faz estar travado e você aceita ele, pula esse podcast. Sério. Não fica aqui, não. Agora, se você faz parte dessas pessoas que realmente vê um mundo diferente, realmente vê as coisas tem uma analogia totalmente diferente do que as outras pessoas veem, já segue esse podcast. Segue, curte. Tá no YouTube, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Beleza? É simples, eu quero fazer isso. Eu quero que você acompanhe todos os conteúdos desse canal, desse podcast, e depois me passe um feedback lá no Instagram. Beleza? @vamosavante. Massa. E aí o que acontece? Esse momento é aquele momento que você se afasta e você começa a passar por dificuldades. O ratinho lá, ele começou a passar dificuldades, ele começou a ter ilusões, falou pra Remy numa ilusão o seguinte: se você focar no que deixou para trás, nunca você saberá o que está por vir. Nunca receberá o que está por vir. E aí você para pensar no seguinte: todo momento que a gente passa por uma transição, uma mudança, uma transformação na nossa vida, a gente passa por muitas dificuldades e a gente tenta sempre voltar àquilo que a gente era antes. Ou voltar àquele momento que nos trazia mais acomodação, que nos deixava, vamos dizer assim, mais satisfeito com a nossa vida, vamos dizer. Acomodado, certo? Só que a gente não percebe o seguinte: toda transição, toda transformação, existe um processo. E é justamente esse processo que nos ajuda a alcançar essa transformação. Mas a gente está tão focado nas dificuldades do processo que a gente não valoriza o nosso crescimento durante esse processo. E muitas das vezes murmuramos, muitas das vezes procrastinamos. E eu não falo isso só para você que tá me ouvindo agora, não. Eu falo isso de mim, sabe? Eu, Maxwell, eu faço isso, inclusive, muitas vezes. Eu tento evitar fazer isso. Mas o porquê eu tô falando isso para você é o seguinte: a gente está sujeito a procrastinar, a gente está sujeito a se frustrar. A única coisa que nos pode impedir de fazer isso é a nossa fé, é a nossa crença. Eu não falo para você ser um religioso, Não. Se você é ateu ou não tô falando isso não. Tô falando nossa crença na gente mesmo. Cara, se você acredita em você mais, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Meu amigo, se você, por mais fé em você,
você vai alcançar seus objetivos, você vai passar por esse processo de transformação, de mudança, de melhoria de uma forma muito mais forte do que você poderia estar passando, entendeu? Não tô aqui chegando para dizer a você que é fácil, que qualquer um consegue, que o que você tá fazendo é mimimi, de forma alguma. Não é vitimização, não. Mas a gente consegue passar por isso. A gente consegue passar por toda transformação. E se você, por acaso, não está passando por uma transformação, absorva isso de forma que você pode aproveitar lá na frente. Porque todos nós vamos passar por momentos ruins. Isso é fato, meu amigo. Se é por consequência de uma decisão errada ou não, vamos passar. Entendeu? Mas a diferença é quando a gente tem amadurecimento, é quando a gente consegue acreditar na gente e consegue suportar, ou melhor, ter resiliência com as nossas atitudes, com o nosso processo. Então, se você está passando por um processo desse transformação ou não, busque na sua vida uma coisa muito importante, principalmente agora, nesse final de ano que a gente está passando, nessa transformação de ano, de 2021 para 2022. Muito importante. Pegue essa mudança e coloque na sua vida algo muito importante, a resiliência. Busque mais saber sobre a resiliência. Resiliência é quando você consegue suportar suas dificuldades. E você sabe que as outras pessoas não têm nada a ver com essa história, a não ser você amadurecer com suas circunstâncias. É muito bonitinho falando assim, né? Difícil é na prática, meu caro. E sabe como é que se faz na prática? É só vivendo. Não adianta, velho, não adianta você chorar, não adianta você... Claro que é importante você tirar esse peso, essas dores dentro de você, mas ser resiliente é você ter persistência e é você não desistir e continuar. É a mesma coisa, né? Redundando. Mas também é você saber suportar todas as suas dificuldades. Não vou dizer aqui pra você que você vai conseguir. Não vou dizer isso. Porque só quem vai dizer que quem vai conseguir é você mesmo. Eu acredito que você pode, mas se você não acredita, eu posso fazer nada. Então, posso dizer pra você o seguinte: cara, continua. Tenta. De verdade, tenta. Uma hora você vai dar certo. Por que você vai dar certo? Aí, mudando um pouquinho agora sobre essa situação, se eu não me engano, se é no Texas, não lembro onde é, mas os índios lá, interior por ali, na USA, os índios, eles acreditam na dança da chuva. E como é que eles acreditam na dança da chuva? Por que eles acreditam na dança da chuva? Porque eles, quando falta água lá, quando tem um período de seca, eles começam a dançar até que a chuva desça. Ou seja, é eficaz a dança da chuva. Porque eles vão dançar até que ela aconteça. É a mesma coisa os nossos propósitos, os nossos sonhos. Cara, ele só vai acontecer se você continuar até que ele aconteça. Pare de pensar em ter um plano B. Não existe plano B na nossa vida. Existe o plano A, e o plano A, e o plano A. Ou se o plano A não dá certo, o plano A vai ter que dar certo. Se o plano A também não der certo, o plano A vai dar certo. Claro que a gente também tem que ter sabedoria. Mas se é isso que você quer para sua vida, vá em frente e não pare para pensar em plano B. Só segue em frente o baile. Perdão, só segue o baile em frente. Só segue o baile em frente, acho que é isso. Mas enfim, esse é o primeiro bônus do Cast Visio. Eu vou trazer mais, eu vou continuar essa história com vocês. Mas esse primeiro bônus era mais pela resiliência, né? E de você continuar. E você entender que há momentos que a gente precisa se afastar de pessoas que não vai nos agregar. Há momentos não, meu amigo. A gente
tem que se afastar de pessoas que não nos agregam na nossa vida. São aquelas pessoas que não acreditam em você, são aquelas pessoas que acham que o seu sonho é bobo, são aquelas pessoas que acham que você sonha demais, são aquelas pessoas que acham você diferente para o que você deveria ser. Afaste dessas pessoas. Elas não vão te ajudar a você crescer. Saiba que é importante você buscar a sua independência. E às vezes a sua independência é uma independência emocional, é uma independência financeira, é uma independência estrutural. Ah, mas eu estou em busca, todo mundo, na maioria das pessoas que me seguem, me acompanham, estão em busca da sua independência, é fato. Mas existe o primeiro passo da independência. Que você sabe qual é o primeiro passo que tem que tomar. Mas você precisa tomar. Mas aí você fica entre o medo da acomodação e a dúvida do novo. Mas vai depender de você fazer isso acontecer ou não. Então, qual é o primeiro passo que você precisa tomar para que isso aconteça? Toda independência precisa dar o primeiro passo da dependência. E qual é a dependência? Dependência de Deus, se você acredita. Dependência de você. Quando você depende de você, claro que nunca seremos seres independentes. Isso é fato. Não venha com essa ilusão na sua mente de que eu sou um ser independente e não preciso dos outros. De forma alguma, meu querido Segvisio. Você vai sempre depender de alguém. Mas a diferença de depender de alguém é que esse depender não te faz ser acomodado, mas te faz você proporcionar algo grande, entendeu? Faz você avançar no seu processo. Aí que está essa diferença. As pessoas se acomodam, existe aquele tipo de pessoa que se apega à independência e acha que é um ser extremamente dependente, que nunca vai precisar de ninguém. Coitado. Uma hora ou outra, quando precisar de alguém, vai se sentir extremamente frustrado. E aquele ser que se apega a depender dos outros e não faz com que isso seja uma forma de independência. Ou seja, você aprende, você absorve, você pratica e você segue. Aquelas pessoas que quando ela depende de outra pessoa, ela pega, se aproveita e, eu vou dizer de forma bem de boa, se acomoda, mas é um parasita. Não faz nada para mudar. Pois é, não seja esse parasita. E se você tem um parasita na sua vida, se você não pode tirar da sua vida, não viva como ele. Tá certo? Esse é o primeiro bônus do Cast Visio. E eu espero que você tenha gostado. Clica no gostei se você está assistindo pelo YouTube. Segue o canal, segue o podcast aqui no Spotify ou no Deezer. E com certeza vou trazer mais outras histórias para vocês, tá certo? Vou continuar essa história com vocês, mas vou também trazer novas histórias. Vai depender de você também, né, meu querido Segvisio, que tá me acompanhando agora. Desejo para você, se você tá assistindo antes do ano novo, desejo de coração uma ótima virada de ano para vocês. Que você que tá me escutando agora possa ser muito bem sucedido nos seus projetos, que você tenha muita fé, que você tenha muita vigor para viver e que 2022 seja o ano da gente, o ano do Vamos Avante. Mas eu digo Vamos Avante não do Vamos Avante só o canal, mas do Vamos Avante na nossa vida, que a gente possa avançar e prosseguir, tá certo? E se você tá chutando em 2022, cara, chegamos a 2022, graças a Deus. Então, se você crê em Deus, eu sou cristão, meu amigo, então vou sempre falar de Deus aqui para você. Então, graças a Deus, chegamos aqui. E, cara, seja grato ao que você conquistou. E se você não conquistou, você perdeu, seja grato por você ter conseguido resistir. E se você tá, não tô conseguindo, se você tá aqui, é porque você está conseguindo, é porque você está vencendo um passo de cada vez. Então, seja grato. Aproveite 2022 e faça diferente nesse ano, tá certo? Eu vou deixar aqui no final um vídeo que é a live de 2022, se você está assistindo em 2022. E se não, ative as notificações no YouTube que eu vou estar colocando uma transmissão, vou estar fazendo a transmissão no dia 1 de janeiro de 2022. Tá certo? Muito obrigado,
Fique com Deus e vamos avante.